iniciar o nosso curso de hoje, o dia todo do sábado, pela manhã e à tarde, com o professor Alexandre Santos, professor do Colégio Pedro II, e vamos aqui tratar sobre autonomia operária, história e metodologia. Então aí eu convido o professor Alexandre para dar início aqui às nossas atividades. Agradecer antes de tudo o generosíssimo convite que foi feito. Eu acho, vejo essa iniciativa com muito bons olhos, não só por conta do conteúdo, mas também por conta, obviamente, do método. Eu acho que o método, como esse seminário foi construído e convocado, ele também merece ser comemorado. Esse seminário, ele não é pura e simplesmente uma ação conjunta de uma seção sindical e da Direção Nacional do Sinaseb. Esse seminário ele é construído também, em grande medida, por conta de uma demanda que vem da base, uma demanda que estava sendo reprimida durante muito tempo e que os últimos acontecimentos, de certa forma, eloquentes por si mesmos, esses últimos acontecimentos exigiram que nós tomássemos uma posição, e eu acho que esse é um primeiro passo, penso eu, para outros, se não exatamente como esse, mas semelhantes a esses seminários, nos próximos meses, nos próximos anos. Então, quando a gente vai falar de autonomia operária, obviamente que a gente está usando o termo operário no sentido bem mais amplo do que o operário fabril. O objetivo aqui é entender a autonomia operária como autonomia da classe trabalhadora, E aí, quando eu falo autonomia da classe trabalhadora, eu estou reivindicando aqui, pelo menos, para não recuar demais, pelo menos 150 anos de história. Então, na verdade, esse curso é um curso ambicioso, falar de 150 anos de história, em pouco mais de 5 horas. Esse curso, na verdade, tem esse propósito, qual seja o de falar sobre o acúmulo da classe trabalhadora nesses 150 últimos anos. Então, esse é o grande objetivo. E para iniciar, para dar uma dinâmica mais interessante, porque primeiro eu queria convidar as companheiras e companheiros que estão lá atrás, para verem mais para frente. Por quê? Porque a gente vai precisar também da interatividade das companheiras e companheiros. Esse curso não é, espero eu que não seja, uma monocordia do palestrante. Não quero que ele seja monocórdio, eu não quero que ele seja apenas uma apresentação, uma exposição de motivos, com aquele finalzinho lá de perguntas que se remetem no final também para o palestrante. Vamos tentar diversificar e vamos tentar mostrar que a criatividade da classe trabalhadora vai muito além do seu próprio acúmulo contemporâneo. Vamos tentar extrapolar isso. Então eu peço que a gente vai precisar falar, vai precisar ouvir os companheiros ao longo do curso. Repito, esse curso ele tem que ser interativo, ele precisa ser interativo. Por quê? Porque o conteúdo é muito denso. E a densidade do conteúdo, se por um lado ela é muito importante e necessária, por outro, ela pode gerar um tipo de dispersão que a gente perde produtividade. Então, por esses motivos todos, acho que eu estou falando aqui para pessoas que já têm alguma experiência, nessa militância de sala de aula, da educação como um todo, não necessariamente docente, mas o técnico também é educador, o técnico administrativo é também educador, somos todos trabalhadores da educação. Então, de forma direta e indireta, somos todos corresponsáveis dentro desse mesmo projeto. Bom, para começar, vou passar uma animação muito didática, que tenta atualizar, se não esses 150 últimos anos de história da classe trabalhadora, mas pelo menos os 120 ou 130 últimos anos. Vou passar aqui essa animação sobre a história do 1º de maio. Uma animação curta, ela não passa aí de 15 minutos, 18 minutos, não mais que isso. Acho que talvez até menos. E aí a gente depois começa exatamente já debatendo o conteúdo mais denso dessa nossa intervenção. Repito, esse curso para mim, ele é simbólico,
na sua metodologia, não apenas no seu conteúdo, porque ele foi construído pela base. E eu espero que ele seja também entendido como um passo importante, se não o primeiro, mas um passo importante, para a gente conseguir, quem sabe, até um espaço físico, uma demanda que o professor Dória tem levantado há muito tempo, um espaço físico de uma escola de formadores de base do Sinasef. Eu acho que não é uma, vamos dizer assim, um desejo, né? Não é uma dimensão muito ambiciosa. Acho que ela pode ser conseguida, obviamente, desde que haja demanda e que haja também empenho do conjunto da categoria nesse projeto. Né? Então, obrigado. Vamos ver aqui rapidamente a animação e depois a gente começa propriamente com o conteúdo. Este mundo em que os poderosos pisam os trabalhadores e nos dizem que esta é a ordem correta das coisas, vai desabar e nascerá uma sociedade de liberdade em que cada um cooperará voluntariamente por uma vida melhor. Disse Augusto Spires no tribunal em que foi condenado à morte, acusado de ser uma das lideranças do 1º de maio de 1886. Na segunda metade do século XIX, a economia da Europa e dos Estados Unidos está totalmente transformada. Muitos trabalhadores que viviam juntos no campo agora dependem do Estado. Lavradoras e sabaneiras artesãs, todos agora são operários. 12, 13, 16 horas de função. Cansativo, precárias condições, pouco dinheiro para comer, morar e voltar a trabalhar. Vendiam barato a força de seus braços. Em pouco tempo descobriram que esta força poderia ser usada para defender a si mesmos e as suas famílias e companheiros. A indignação operária amadurece. Surgem novas linhas de ação e pensamento que vêm da organização dos trabalhadores. Sonhavam com uma nova sociedade sem oprimidos nem opressores. Uma sociedade justa e fraterna. Em Chicago, convocaram o início de uma greve geral para 1º de maio. Operários parados, máquinas paradas, trabalhadoras e trabalhadores nas ruas para lutar por uma vida renovada. A repressão disparou suas armas covardemente e 6 homens morreram. Em resposta, anarquistas convocaram um grande ato no dia 4 de maio na Praça Reinaldo. A tropa em serviço marchou novamente contra a multidão. Uma bomba interrompeu o trajeto. Fuzis e metralhadoras soaram alto, muito alto, dizem que durante 5 minutos. Manifestantes morreram, policiais também, todos eles trabalhadoras e trabalhadores. Alguém tinha que ser considerado culpado, e 5 líderes do movimento dos trabalhadores foram presos. Condenados à pena capital, o julgamento seria invalidado anos depois de sua morte. As ideias, no entanto, não são feitas nem de carne nem de ossos. Vencem a morte e ganham o mundo. Em 1889, a Segunda Internacional Socialista anuncia o 1º de maio como o Dia do Trabalhador. A principal bandeira, redução da jornada. 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de repouso.
1997, Festival em La Paz, Bolívia. 1909, 30 mil pessoas em Buenos Aires, Argentina. 1913, 25 mil trabalhadores no México. Na Rússia, Caio Czar. A vitória do poder popular convida ao despertar dos direitos. A luta dos trabalhadores, simbolizada no 1º de maio, foi melhorando a vida e permitindo novas reivindicações. Em 1919, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, estabelece 8 horas diárias e 40 horas semanais. Governos e empresários comemoram juntos com trabalhadores. Grandes carnavais de música, jogos e presentes divertiam e embriagavam a memória da data. Queriam reinventar o 1º de maio. Mas já estavam marcados nos calendários. Dia de luta! 1920, 10 mil trabalhadores no Japão. 1925, fundada a Confederação Nacional dos Sindicatos Chineses. 1946, Austrália, aborígenes fazem greve por melhores condições de trabalho. 1950, mobilização na África do Sul. 1954, 30 mil pessoas em 1962, dezenas de milhares de pessoas em Portugal. 1968, Primavera de Paris, trabalhadores e estudantes. 1970, Seattle, Estados Unidos, protestos contra a guerra do Vietnã e Camboja. 1974, Moçambique, libertação de 500 presos políticos. 1975, Angola, feriado nacional. 1978, Chile, protestos contra a ditadura Pinochet. Já no Brasil, os trabalhadores, escravos ou muito explorados em grande parte da nossa história, sempre resistiram e lutaram contra a tirania. Essas revoltas não foram esquecidas, nem pelos trabalhadores, nem pelas elites. No novo tempo que a República prometia, era necessário ter mais opções de mão de obra para os patrões. Não apenas os negros e índios, já conhecidos por sua capacidade de geração. Japoneses e europeus foram trazidos. Achavam necessário também planear o brasileiro. Os imigrantes, porém, traziam na mala as memórias de suas lutas e conquistas. Contra a vontade dos patrões, somos-se não apenas forças de trabalho, mas agentes de mudança. Mais uma vez, a exploração dos trabalhadores acontecia em nossa terra. E mais uma vez, o povo se insurgia contra ela. Por todo lado, os operários que começavam a aparecer lutavam contra as injustiças. Foi no 1º de maio de 1907 que a Confederação Operária Brasileira convocou uma grande greve em São Paulo. Alcançaram a vitória, conquistando o direito à jornada de 8 horas. Em 1919, foi a vez do Rio de Janeiro, onde 60 mil pessoas tomariam as ruas. Aquele 1º de maio ficaria conhecido como a aurora do movimento operário brasileiro. O Estado Livre de Vargas buscou conter a crescente organização dos trabalhadores com repressão. Ao mesmo tempo, aprovava medidas importantes apontadas pelo movimento sindical desde o começo do século, apropriando-se das suas pautas como se fosse algo que estava dando para a população. O tempo passou e o 1º de maio sofreu transformações. Chegou a perder espaço diante de velhas estratégias desmobilizadoras. Recupera seu significado nos movimentos contra a ditadura militar, quando estudantes e trabalhadores, tomados pelo espírito da data, vão às ruas clamar por liberdade. Em 79, iniciam o processo de abertura política. 1980 e 1981 são cenários das grandes greves operárias do Recife. Sindicalistas bradavam.
Essas mobilizações foram base na reabertura democrática brasileira e tornaram-se pilares de uma nova estrutura política, abrindo espaço à liberdade de sonho, organização e ação. Além do 1º de maio, outras datas importantes surgiram da luta de mulheres e homens do mundo mundial. Dia das Mulheres, Dia da Consciência Negra. Escrevemos a história em nossa caminhada. Até hoje, desde os mártires de Chicago, o Dia dos Trabalhadores abraça generosamente as mais diversas causas de todo o mundo. Multiplica-se em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Em maio, cada passo que se dá tem em direção à liberdade. Cada conquista nos lembra que esse não é qualquer dia ou mês, é maio, o nosso maio. Bom, gente, é só para a gente começar, né? E agora então vamos colocar propriamente o conteúdo do curso, para não entrar aqui, a gente já iniciar o debate. Bom, então vamos falar então da autonomia operária, e aí eu deixei na animação até o finalzinho, porque na verdade aquela parte da melodia é a parte da Internacional, acho que todo mundo já ouviu, né? Em algum momento a Internacional. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a história da própria Internacional, que eu acho que ela já dá uma ideia de como ela foi criada e por que ela foi criada, em que contexto. A Internacional, a letra, ela é criada antes da melodia, da música. A letra, ela é criada nos últimos dias, no período de maior repressão à Comuna de Paris. O Eugène Pottier, que era um militante ligado à Associação Internacional dos Trabalhadores, esse Eugène Pottier, ele foi se esconder num porão de uma casa em Paris para não ser trucidado, e aí nesse sentido ele foi bem sucedido, porque não teve a sua existência abreviada pela repressão, a Comuna de Paris, e quando ele estava escondido, ele ficou mais de um mês escondido, sem poder ir à rua, ele compôs os versos da Internacional. Então os versos da Internacional, eles têm uma história, e essa história está ligada diretamente à luta da classe trabalhadora, no caso do contexto da Comuna de Paris.
Posteriormente, a letra, que era, em geral, né, cantada junto com a melodia da Marselhesa, que é o hino da França, né, essa letra, ela ganhou uma melodia, ganhou uma música. Foi um belga, o Pierre de Geita, que vai fazer a melodia, e aí nós temos hoje a Internacional, que é fruto do trabalho de um proudhoniano, eu vou falar de Proudhon agora, e depois de um socialista belga, que musicou então, né, as belíssimas passagens, né, criadas durante a Comuna de Paris. Então, a gente já vê que a própria música já está falando um pouquinho da história da classe trabalhadora. Tá? E é exatamente isso que nós vamos tentar fazer a partir desses slides. Nós vamos começar agora a exibir. Tá? E aí eu vou voltar ao período anterior à Comuna de Paris, período anterior inclusive, a animação que nós exibimos. A animação fala do 1º de maio de 1886, os mártires de Chicago, os trabalhadores fizeram uma greve geral, que tinha como objetivo, antes, redução da jornada de trabalho com reajuste, ou seja, a pauta maior da greve de 1886, a pauta maior era a redução da jornada de trabalho. Isso é muito importante dizer, por quê? Porque a classe trabalhadora, tá, e aí não tem nenhum grande projeto intelectual por trás, universitário, né? A classe trabalhadora, nos seus fóruns específicos, já desde 1864, ela já percebe que é estratégico a redução da jornada de trabalho. Ou seja, a redução da jornada de trabalho para a classe trabalhadora do século XIX era mais importante do que os reajustes salariais. Isso diz alguma coisa para nós, não é? Por que será que os trabalhadores do século XIX, lá em 1848, depois de 1874, estavam mais preocupados com a redução da jornada de trabalho do que propriamente com o reajuste salarial? Curioso, né? Por que será que a preocupação maior era essa? Por quê? Porque existia uma pauta. A pauta na época, né, era abolir o salário. Os trabalhadores, há 150 anos atrás, eles não queriam mais o salário. Bom, então vamos trabalhar de graça? Não. O projeto é acabar com o salário, se apropriando dos meios de produção. Estou falando de um projeto de 150 anos. A pergunta é: o que aconteceu para que nós abandonássemos essa pauta e hoje até entendêssemos essa pauta como extremamente ambiciosa, se assim ela não parecia aos trabalhadores há 150 anos atrás? Essa é a grande discussão que nós vamos fazer aqui hoje. Por quê? Que aos olhos dos trabalhadores de há 150 anos atrás, as nossas pautas hoje parecem acanhadas. Por quê? Porque há 150 anos atrás, aquilo que para nós hoje é central, pareceria aos trabalhadores daquela época como um rebaixamento de pauta. Esse é o debate que nós vamos fazer aqui hoje. Tá? É um debate provocador, tá? Tem elementos de provocação, mas esses elementos de provocação, eles servem exatamente para que a gente repense alguns elementos que para nós hoje se transformaram, podemos dizer, em cláusulas pétreas das nossas pautas de negociação com o governo, por exemplo. Então nós temos que relativizar. E como é que a gente relativiza esse processo? Entendendo onde ele começa e por que ele está do jeito que está hoje, não só no Brasil, como no mundo. Então, é pensar por que a classe trabalhadora teve o seu patrimônio. E quando eu digo patrimônio, eu estou me referindo à ação concreta, não apenas à retórica, não apenas a elementos documentários, ações concretas. Por que elas foram sendo esquecidas, submetidas a um tipo de amnésia
que dessa forma, enquanto amnésia, acabaram provocando em nós, trabalhadores, uma certa, vamos dizer assim, uma certa incapacidade de irmos muito mais além daquilo que nós temos hoje. Tá? Então, falar do passado nesse sentido é falar de um projeto ambicioso que nós fomos perdendo ao longo do tempo. Tudo bem? E esse projeto, ele teve alguns pensadores que acharam por bem, por conta da sua erudição, da sua ilustração e de algumas oportunidades que a esmagadora maioria da classe trabalhadora não teve, eles conseguiram transpor para o papel elementos que eram do humor da classe trabalhadora. Então, quando nós formos falar aqui de alguns pensadores, vamos começar com o Proudhon, vou fazer uma brevíssima apresentação do Proudhon. Eu quero dizer o seguinte: o Proudhon, ele não inspira a classe trabalhadora. O Pierre-Joseph Proudhon, ele é inspirado pela classe trabalhadora. Isso é muito importante. Ontem, na minha breve introdução aqui, agradecendo a belíssima palestra do Saulo e também algumas colocações feitas por companheiros e companheiras na mesa, depois das intervenções, não é? Eu coloquei o elemento central, não é? A ideia de que é preciso que a classe trabalhadora se empodere, a lógica do empoderamento. Então, o que nós vamos falar aqui é exatamente isso. Esses pensadores, e eu não vou me referir ao Marx diretamente, porque ele já é bastante comemorado, divulgado no nosso meio, o próprio Marx é um exemplo também disso. Eles foram muito mais inspirados pela luta concreta da classe trabalhadora do seu tempo do que propriamente inspirados. Porque quando a gente adota a lógica de que um grande pensador socialista, ele, através das suas palavras, convenceu a classe mais do que a necessidade e abrir mão da concretude da luta. Então, o que nós vamos fazer aqui é usar esses pensadores não como se eles tivessem sido fundamentais para a classe, mas como elementos que foram dinamizadores, sim, mas que dinamizaram a partir de uma ação concreta coletiva. Tá? Então, nós não podemos falar sobre esses movimentos do socialismo, dos grandes próceres e pensadores do socialismo, sem darmos o crédito a quem de fato merece. E esse crédito não é individual, esse crédito ele é coletivo. Então, essa é a grande questão que nós vamos estar trabalhando aqui. O Pierre-Joseph Proudhon, em 1848, ele teve a sua primeira experiência política, no sentido formal. Ele se candidatou a deputado. A França tinha acabado de derrubar a monarquia liberal, no sentido mesmo do projeto político, do rei banqueiro chamado Luís Filipe de Orleans. Tinha acabado de derrubar e você institui então a República na França. Então você vai ter o primeiro parlamento republicano sendo eleito. E o Proudhon, esse candidato a deputado desse primeiro momento, ele vai ser eleito na segunda eleição, chamada eleição suplementar, e ele vai tirar dessa experiência parlamentar algumas lições. A primeira lição que ele vai tirar é que para o parlamento republicano existir, foi preciso que o governo republicano esmagasse uma manifestação operária. Ou seja, o primeiro ato de afirmação do governo republicano foi em junho promover o massacre de operários. O que vocês acham disso? Viva a República! Então a República chega na França e a sua primeira atitude diante dos clamores populares é o massacre em junho. Não é? E o Proudhon, ele como deputado, ele vai aprender alguma coisa com essa novidade. Inclusive, ele é extremamente racionalista, ele vai dizer, eu sou antes de tudo racionalista, e ele vai dizer o seguinte: os fatos, eles são a única eloquência capaz de mudar a posição de um intelectual.
E o intelectual não pode ser nunca, em qualquer circunstância, o intelectual nunca pode ser alheio ou ficar alheio aos fatos. E mascarar os fatos com retórica, para o Proudhon, seria um crime imperdoável para o intelectual comprometido. Aliás, acho que essas palavras, me parecem, são bastante atuais, né? Acho que esse pensamento é bastante atual. E olha que nós estamos recuando aí mais de 150 anos atrás. Bom, aí eu pedi o apoio dos companheiros e companheiras para fazer a leitura aqui da passagem. Bom, não tem problema, a gente usa esse aqui. Bom. Discurso na Assembleia em 31 de julho. Em caso de recusa de fazer desaparecer a propriedade, procederemos nós mesmos, sem voz, à liquidação. Quando digo nós, eu me identifico com o proletariado, e quando digo vós, eu vos identifico com a classe burguesa. O capital não reaparecerá. A sociedade tem seus olhos sobre ele. Diagnóstico geral. A questão não estava mais entre a monarquia e a democracia, mas sim entre o trabalho e o capital. Bom, então, esse diagnóstico geral, o discurso na Assembleia, pela primeira vez, aí sim a República tem um papel, pela primeira vez, nós vamos escutar, né, no parlamento francês, alguém dizendo eu, operário, e vocês, burgueses. Ou vocês, classe dominante, ou vocês, não é, privilegiados. É a primeira vez que isso acontece. Isso é importante, porque para nós hoje parece alguma coisa do campo da retórica, aliás, todos os parlamentares se dizem, muito próximos ao povo, né? Não é um caso em 1848, isso é a primeira vez que acontece. E mais, esse discurso aí, ele é acompanhado de um projeto que Proudhon elaborou, seria uma emenda, a própria Constituição que está sendo criada naquele momento, republicano, onde Proudhon propõe o fim da propriedade privada. O que vocês acham? Fim da propriedade privada. No lugar da propriedade privada, o que Proudhon tenta fazer substituir pela propriedade privada é a ideia de posse. E é óbvio que ele não vai conseguir a adesão da esmagadora maioria dos deputados da sua época. Aliás, ele só consegue ter 2 votos para sua tese de eliminar a propriedade privada na França. O dele próprio, obviamente, e um segundo voto de um trabalhador que havia sido na alçada da condição de deputado, um trabalhador da cidade de Lyon, segunda maior cidade fabril da França. Então ele só tem o apoio de um trabalhador de Lyon. E curioso, existiam pelo menos 20 deputados nessa mesma Assembleia, cujo o voto Proudhon não conseguiu, 20 deputados filiados à perspectiva socialista. Por que 20 socialistas não votaram a favor da extinção da propriedade? Uma pergunta que a gente faz. Não é? Porque, na realidade, nesse momento, o socialismo francês, ele é um socialismo vinculado a interesses de Estado. É um socialismo que acha que a transição para a sociedade desejada pela classe trabalhadora tem que ser lenta, segura e gradual. Vocês lembram disso, né? Lenta, segura e gradual. Eles já tinham, esses socialistas já tinham, de certa forma, introjetado a perspectiva segundo a qual as transformações radicais, elas deveriam obedecer
obedecer a etapas sequenciais conseguidas através de habilidosos políticos socialistas dentro do parlamento. Está claro isso? Tá? Esse debate me parece ainda muito atual. E o que o Proudhon vai fazer depois dessa experiência dele? Ele abandona o parlamento e, a partir daí, a partir de uma experiência concreta, não é um postulado de doutrina, tá, gente? A partir de uma experiência concreta, o que o Proudhon vai fazer? Ele abandona o parlamento e passa a condenar a lógica de representação. Então, nós temos aí um primeiro acúmulo. A classe trabalhadora, ela não deve, pura e simplesmente, desconfiar da representação política formal. Proudhon vai dizer, a classe trabalhadora deve combater a representação política formal. O que vocês acham? Eu vou só fechar para a gente já ir para um intervalo breve intervalo, 10 minutos, né? É isso, 10 minutos. Mas só pedir a companheira, então, para fazer a leitura desse trecho, a gente faz o comentário e vamos então para o intervalo. Pode ser? Vamos lá. Elementos do mutualismo. A Revolução Social desmontada pelo golpe de Estado de 2 de dezembro de 1852. Mas a experiência atesta e a filosofia demonstra, contrariamente ao preconceito, que toda revolução, para ser eficaz, deve ser espontânea. Sair não da cabeça do poder, mas das entranhas do povo, que o governo é mais reacionário do que progressista, que ele não saberia ter a inteligência das revoluções, já que a sociedade única a que pertence esse segredo não se revela de modo algum por decretos de legislatura, mas pela espontaneidade de suas manifestações, que, enfim, a única relação que existe entre o governo e o trabalho é que o trabalho, ao se organizar, tem por missão abolir o governo. O que vocês acham? Essa passagem acho que é um pouquinho atual, não é? O trabalho organizado tem por missão acabar com o governo. Não, mas é o governo dos trabalhadores. É um debate. Né? O que o Proudhon está colocando, e repito, ele é o porta-voz de experiências concretas observadas por ele. Ele está observando, ele está colocando o seguinte, tá? O governo, ou seja, o poder, ele não é capaz de promover uma revolução. E muito menos um pequeno grupo que se apropria do governo poderá, no lugar do maior interessado, quem é o maior interessado? O povo, fazer as transformações que dizem respeito aos maiores interessados, e não ao governo. Essa é uma questão central. E o Proudhon, ele defende uma estratégia geral que é a seguinte, só para a gente ter uma ideia, para a gente poder ir para o nosso pequeno intervalo, já com alguma coisa relativamente fechada. O Proudhon acha, na sua estratégia, que a primeira tarefa da classe trabalhadora é controlar os meios de produção. Os educadores têm que controlar as escolas, os operários as fábricas, os camponeses os campos. Só depois que o controle econômico da sociedade estiver nas mãos dos produtores, é que se pode negociar qualquer forma de governo. Estão entendendo qual é a relação? A relação é a seguinte: os trabalhadores tomam conta de tudo, em favor de todos, e depois nós vamos discutir se é república, se é socialismo, mas não vamos debater isso de forma rebaixada. Ou seja, primeiro instituir um governo que pretensamente nos representa, para depois nós controlarmos os meios de produção. Estão entendendo? A estratégia dele é inversa. Esse é o chamado mutualismo. O que seria esse mutualismo? Tentando ser bastante didático e objetivo. O
O mutualismo, para ele, é o controle da produção por quem produz. E como ele defende a impossibilidade de separar pensamento de ação, de trabalho manual do trabalho intelectual, o que ele está postulando é que o verdadeiro governo, o governo da justiça, usa o termo justiça, porque ele é muito descrente da lei. O Proudhon, ele acha que a lei não resolve nada. Ele acha que a justiça é que resolve. Mas essa justiça tem que ser construída coletivamente pela classe trabalhadora, por quem produz, por quem não separa pensamento de ação. Então a estratégia geral é essa. O movimento operário tem que construir a sua revolução econômica, e uma vez a revolução econômica realizada, qualquer tipo de governo será tributário desse momento anterior, e não ao contrário. Tá? Com quem ele está dialogando, para além dos monarquistas e republicanos da sua época, e também com os socialistas. Porque os socialistas dessa época, eles vão dizer, diferente do Proudhon, que é preciso primeiro tomar o poder. É preciso primeiro dar um golpe de Estado, derrubar o governo e instituir uma elite intelectual dirigente comprometida com os interesses da classe trabalhadora. E o Proudhon vai dizer, não há compromisso com a classe trabalhadora fora da própria classe. A classe trabalhadora não pode ter mais representantes do que ela própria. O que o Proudhon está colocando? A experiência atesta de que se a classe trabalhadora não se assenhora dos meios de produção, ela na verdade será refém da retórica de quem tomou o poder. Eu pergunto, será que isso está distante de nós 150 anos? Ou será que esse debate pode ser trazido com alguma utilidade para 2015? Ele aparece aí sentado confortavelmente numa poltrona. Essa foto é tirada num período, talvez 3 a 4 anos antes da morte do Proudhon. Ele morreu em 1865, em janeiro de 65. Nós temos aí também 150 anos da morte do Proudhon. Tá? E aí, só para vocês verem a figura, mais um dos barbudos, né, professor Dória? Mais um dos barbudos do século XIX, aos quais todos nós devemos muito. Opa, eu tive que dar um pause aqui porque teve um intervalo, eu apertei aqui. Aí na hora de voltar eu não conseguia começar, eu apertei e aí aqui. Eu vou pegar só esse fragmentozinho de sua propriedade, que eu acho um fragmento interessante, porque, como eu disse para vocês, toda a estratégia do Proudhon, e aí eu estou falando da classe trabalhadora do seu tempo, repousa sobre a ideia da propriedade e a ideia do controle dos meios de produção. Eu estou falando meios de produção, que é uma tecnologia que a gente usa mais atual, inclusive emprestada do campo marxista, mas na verdade quem vai falar é o quê? É a posse. Né? Segundo Proudhon, o trabalhador tem que ter posse das suas ferramentas de trabalho. Ele tem que estar no controle da produção. Tá? Ele não pode ser, portanto, um assalariado, como nós havíamos dito, que o movimento operário, de 150 anos atrás, não queria reajuste salarial, queria acabar com o salário. Tá? Esse é um elemento interessante. Acabar com o salário, porque, obviamente, a própria ideia de impostos, de Estado, para esse movimento operário, é uma ideia abominável. Tá? Nós estamos falando aí, repito, de um paradigma de há 150 anos atrás. Tá? Então, eu vou pedir a alguém que me ajude aqui na leitura. Agora vamos para fazer um revezamento. Pode ser, então, Eugênio? O que é a propriedade? 1840. Todo ocupante é, pois, necessariamente possuidor ou usufrutuário, qualidade que exclui a de proprietário. Ora, o direito do usufrutuário é este: é responsável pela coisa que lhe está confiada, deve usá-la de acordo com a utilidade geral, em vista da conservação e desenvolvimento da coisa. Não é senhor de a transformar,
diminuir, desnaturar. Não pode dividir o usufruto de maneira a que o outro explore a coisa enquanto ele próprio recolhe o produto. Numa palavra, o usufrutuário encontra-se sob a vigilância da sociedade, submetido à condição do trabalho e à lei da igualdade. Isso. Então, na verdade, o que ele está defendendo, como disse, é o controle da produção pela própria classe trabalhadora. Tá? Então, ele está contra aquele que trabalha a terra como renda, aquele que usa a fábrica, porque é proprietário da fábrica, para explorar, e para ele o salário, que será sempre e necessariamente, isso Proudhon vai dizer, o salário será sempre e necessariamente incapaz de traduzir em valores o trabalho humano. Esse é um debate muito interessante, porque o que ele vai dizer talvez contribua inclusive com o debate sobre RSC e outras coisas mais, não é? O que ele vai dizer é o seguinte: a remuneração, e aí ele está falando isso a partir da leitura que faz da ação coletiva dos trabalhadores, a remuneração, ela não pode ser contabilizada em valores monetários individuais, porque é impossível calcular, ele vai dizer, calcular, correto? Os muitos outros trabalhos envolvidos na produção individual de cada trabalhador. Ele vai colocar, inclusive, um exemplo. Ele vai dizer assim, por exemplo, para levantar um obelisco, são necessários 20 trabalhadores. E esses 20 trabalhadores, quando levantam esse obelisco, eles fazem esse trabalho em 1 hora. Aí ele vai dizer o seguinte: para levantar esse mesmo obelisco, você pode dar 20 horas a um único trabalhador que ele não levanta. O que ele está tentando demonstrar? Que o trabalho, ele é sempre e necessariamente uma construção coletiva. E aí ele vai dizer mais: se o trabalho é sempre e necessariamente uma construção coletiva, como é que nós podemos arbitrar valores individuais para cada trabalhador? Estão entendendo qual é a lógica? Então, Proudhon está dizendo que é impossível um salário justo, porque todo e qualquer salário implicará, por exemplo, naquilo que ele chama de erro de cálculo. O que o Marx vai chamar de mais-valia, o Proudhon chama de erro de cálculo. O que é o erro de cálculo? É aquilo que, por mais que o trabalhador receba, não corresponde ao seu trabalho individual, porque não existe trabalho individual na sociedade, que é essencialmente coletivo. É mais ou menos o debate que no Instituto Federal, o quanto um docente precisa de um técnico para dar sua aula. O quanto um técnico precisa de um docente, não é? Para estar também desenvolvendo as suas atividades. O quanto todos nós precisamos do estudante. O quanto os estudantes precisam de nós. Eu pergunto, é possível traduzir o trabalho de cada um num valor específico? Não. Esse valor específico será sempre e necessariamente arbitrário. E o Proudhon é a favor da justiça. E a justiça é o combate à arbitrariedade. Está claro isso, pessoal? Isso é importante porque, repito, ele vai falar sobre isso porque ele está observando o que está acontecendo. E ele está observando o que está acontecendo, afirmando que a classe trabalhadora, ela não pode viver do salariado. O salariado, para a classe trabalhadora, é não a sua emancipação, mas é a confirmação do jugo, é a confirmação da sua condição de explorado. Tá? Então, gente, é só para vocês entenderem como o pensamento é complexo, mas ele é complexo porque ele encontra elementos no real. Não é complexo porque é um exercício pura e simplesmente intelectual desvinculado da realidade. Ele está dizendo o seguinte: a realidade é complexa. Polêmica com Louis Blanc e Pierre Leroux, é isso? Isso, Leroux. Pierre Leroux.
1849 e 1850. Negamos o governo e o Estado porque afirmamos, coisa em que os fundadores de Estados nunca acreditaram, a personalidade e a autonomia das massas. Quanto ao Estado, uma vez que, apesar da diversidade de aspectos, é conclusão definitiva que o problema da sua organização se confunde com o da organização do trabalho. Pode e deve concluir-se que virá um tempo em que, estando o trabalho organizado por si mesmo, segundo a lei que lhe é própria, e não necessitando já nem de legislador, nem de soberano, a oficina fará desaparecer o governo. É que estas duas proposições, a abolição da exploração do homem pelo homem e a abolição do governo pelo homem, são a mesma. São uma só e a mesma. É a mesma. Muito bom. Então, vocês já estão percebendo, é que há uma preocupação muito grande, não só por parte do Proudhon, como dos trabalhadores da sua época, com a interferência, por exemplo, melhor, com a substituição e com a ideia que nós estávamos discutindo aqui de representação. Aí eu peguei esse quadro que foi pintado na época, lá em 1851, o que vocês estão vendo ali? Esse quadro, para mim, ele é muito, vamos dizer, simbólico daquilo que nós estamos falando. Você tem um deputado está onde? Num pedestal, acima dos outros, fazendo claramente um discurso, não é isso? E no entorno dele, você tem trabalhadores. Os trabalhadores estão numa posição muito mais, digamos assim, de protesto. Inclusive tem um menino ali que está se agachando para pegar o quê? Uma arma. Exatamente. A crítica que o Proudhon está fazendo, não sei se dá para vocês verem, aqui mais à esquerda, você tem os homens de terno, mais escuros, pessoas mais sóbrias, representando a classe dominante. Então, o que esse quadro está dizendo é um pouco aquilo que o Proudhon está colocando no seu questionamento aos socialistas da sua época. Olha só, enquanto um deputado ele tem tempo para produzir um discurso, para que os trabalhadores não façam o que tem que ser feito, porque eles estão fazendo o melhor que podem no parlamento, enquanto isso acontece, as coisas não mudam. E o povo mostra a sua impaciência na figura daquele menino, que já está pegando o rifle, já está pegando lá o mosquete. Esse elemento é um elemento já de crítica ao processo de substituição da ação direta da classe trabalhadora pela representação parlamentar. É o momento em que o Estado ele começa a substituir por decretos a ação coletiva da classe trabalhadora. Essa é a grande questão. Vejam bem, eu não estou aqui dizendo, e aí já é uma resposta um pouco à ponderação feita anteriormente, que toda a classe trabalhadora hoje tem que seguir exatamente essa posição. O que eu estou dizendo é que a classe trabalhadora, no universo do Ocidente, já teve uma posição diferente. E o nosso propósito aqui é justamente fazer uma espécie de linhagem da classe trabalhadora. O que ela já fez, o que ela já pensou como projeto e por que ela mudou em algumas coisas e manteve esse projeto em outras coisas. Entendeu? Essa é a questão para nós central, muito menos dizer que nós temos que voltar as coisas como elas eram, e muito mais, por exemplo, entender o processo histórico como alguma coisa mais dinâmica. E aí, só um minutinho, e aí eu vou entrar direto no elemento concreto, já abandonando um pouco o pensamento de 48, de 50 e 60, falar da Associação dos Trabalhadores, a AIT. A AIT foi fundada em 1864, depois de muitas experiências da classe trabalhadora, onde os trabalhadores chegaram à seguinte conclusão: os parlamentos e os governos não farão por nós aquilo que nos cabe fazer. E aí, a Associação Internacional dos Trabalhadores pode ser considerada
a primeira tentativa internacional da criação daquilo que hoje nós chamamos de sindicato. Ou seja, a Associação Internacional dos Trabalhadores, ela foi criada por operários, porque esses operários perceberam que nem os deputados, os presidentes e muito menos os reis, os monarcas, seriam capazes de transformar a realidade na medida da necessidade dessa classe trabalhadora. E aí, esses trabalhadores, em 1864, vão criar um organismo internacional, que posteriormente vai ser chamado de Primeira Internacional, e que nessa época não foi chamado de Primeira Internacional, porque não tinha acontecido nem a segunda, nem a terceira, e muito menos a quarta. Não é? A Segunda Internacional é reivindicada pela social-democracia, a Terceira Internacional é reivindicada pelo pensamento leninista, e a Quarta Internacional é reivindicada pelo pensamento trotskista. A Internacional, a primeira, ela não é uma internacional de partidos, como aconteceu a partir da segunda. A primeira internacional, ou pura e simplesmente, a Associação Internacional dos Trabalhadores, é uma internacional de operários, de trabalhadores. E mais, nessa internacional vai haver uma grande disputa, que eu acho que para nós, ainda hoje, reverbera. Qual é a grande disputa? Como os trabalhadores vão se organizar para mudar a realidade? Eles vão se organizar em partidos operários ou eles vão se organizar em sindicatos? Então, dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores, surgirá essa indagação. Qual é a melhor forma de organização da classe trabalhadora? Os trabalhadores têm que se organizar, se constituir em partidos, ou eles têm que, na verdade, aprofundar a experiência sindical? Esse debate está aí. E eu penso que até hoje esse debate é pertinente, ou não é? Nós não falamos ontem, por exemplo, na interferência de partidos políticos nos negócios sindicais? Não falamos sobre isso ontem? Gente, o projeto, é claro que não estou estendendo isso indiscriminadamente a todo e qualquer partido, mas qual era o projeto do Partido dos Trabalhadores? Quando foi criado lá nos idos de 78, 79, 80. Qual era o projeto? É que a classe trabalhadora finalmente tinha o seu partido dos trabalhadores. Gente, nós estamos falando de Brasil do século XX, e aqui nós estamos falando da Europa no século XIX. Repito, qual é o debate da Associação Internacional dos Trabalhadores? Os trabalhadores vão se constituir no seu órgão de classe a partir da preponderância da necessidade, ou eles vão se constituir em partidos políticos a partir da preferência ideológica? Então, nós vamos ter duas correntes dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores, cada qual disputando um projeto, ou melhor, disputando através de um projeto. Uma que acha que, se por um lado a necessidade unifica a classe trabalhadora, por outro lado, a organização política pode dividir a classe trabalhadora. E outra que diz, a classe trabalhadora tem que tomar primeiro consciência de si, e a forma de tomar consciência é se constituindo em partido. Estão entendendo a diferença? Uma concepção diz que o operário, ele vai ser sempre e necessariamente, né? Vai ser sempre necessariamente singular nas suas preferências políticas. Ou seja, você vai ter o operário que é ateu, o operário que é religioso, o operário que gosta de se constituir em partido, o que não gosta, mas eles vão ter uma coisa em comum. O que eles vão ter em comum? A necessidade. E outra que vai entender justamente o contrário.
A necessidade comum não é suficiente. É preciso que o trabalhador se organize num partido, com posição ideológica definida, que aí ele vai ter consciência de si. Não tem aquela história? A classe em si e para si. É essa lógica. E aí o trabalhador, dentro do seu partido, ele vai ganhar a consciência de classe. Esse debate, gente, está colocado aqui. E até hoje é um debate, ou não é? Ou nós não temos esse debate no Sinasef? Ele não pode não ser feito abertamente. Mas ele subjaz, ele está subjacente a muitas das nossas disputas, inclusive de coletivos, ou não? Eu estou falando alguma mentira? É a primeira vez que vocês percebem isso? Então esse debate eu quero colocar de há 150 anos atrás, tá? Ele é ainda para nós elemento de reflexão, inclusive de formulação de políticas para dentro do nosso sindicato. Correto? Isso é muito importante, porque a gente está trabalhando com elemento de longo prazo. Essa questão, não é? Para que a classe trabalhadora deve se organizar, se é para se constituir enquanto classe, ou para se constituir enquanto partido, esse debate, gente, já está aí há pelo menos 150 anos. E qual é a nossa grande dificuldade? A nossa grande dificuldade é admitir que em algum momento nós vamos ter que parar para refletir sobre esse problema. Qual dos dois caminhos nós vamos tomar? E mais, vou dizer uma outra coisa, que é uma tentativa, inclusive, de fazer uma conciliação, entre aspas. A pergunta, tá? É mais fácil a classe trabalhadora como um todo concordar sobre o mesmo viés político, ou é mais fácil a classe trabalhadora como um todo estar unificada em cima de um projeto para resolver os seus problemas? O que é mais fácil acontecer? Concordar politicamente ou se organizar para lutar contra um determinado ataque ou assédio perpetrado ou pelo governo, ou pelos patrões, ou por ambos? Na verdade, é uma associação clara entre governos e patrões. Né? Essa é uma questão que está colocada aqui. E aí eu vou pedir a vocês paciência para a gente ver rapidamente o que essa Associação Internacional dos Trabalhadores é, para depois a gente abrir mais um blocozinho de fala, para poder avançar, tá? E decidir, inclusive, daqui a pouquinho o que nós vamos fazer. Interromper para o almoço, avançar um pouco mais, a gente vai discutir isso também coletivamente. Quem pode fazer para a gente a leitura? Quem está com o microfone? Só fazer a leitura disso aí. Cadê o microfone? Largaram o microfone aí? Cadê? Dória, quem pode ler para a gente aí? O companheiro lá vai ler para a gente. A Associação Internacional dos Trabalhadores. O objetivo da Associação Internacional é mudar, generalizar e dar uniformidade aos movimentos espontâneos das classes operárias, sem todavia dirigi-las ou impor algum sistema doutrinal. Dessa forma, o Congresso não deve proclamar um sistema de cooperação, mas antes deve se limitar a divulgar seus princípios gerais. Conferência de Londres, 1865. Ou seja, essa decisão é uma tentativa de evitar que as várias tendências políticas dentro da associação, elas viessem a, termo que a gente usa hoje, hegemonizar um organismo que é de uma classe necessariamente muito diversa. Imagina, nós estamos falando de trabalhadores de toda a Europa, da França, da Alemanha, da Inglaterra, não é? Depois da Espanha, Portugal, não é? Bélgica, Holanda, Suíça. Imagina tentar convencer todos os trabalhadores que existe, por exemplo, uma doutrina que dá conta de tudo aquilo que essas subjetividades, muitas, demandam. Então eles vão dizer,
não vamos disputar aqui dentro doutrina. Quando eu falo doutrina, a gente pode trocar a palavra por ideologia. Ou seja, a Associação dos Trabalhadores é dos trabalhadores, não pertence a nenhuma doutrina ideológica. Eu acho que isso é um debate muito interessante para hoje em dia, ou não? Né? Vamos lá, vamos ver o que eles vão decidir nos congressos, rapidamente, vamos lá. Primeiro congresso de Genebra. O companheiro pode dar uma lida para a gente aí, aproveitando? Quem é que está agora com a... Está com Dória de novo, não? Ah, tá, desculpa, está aqui. Vão aqui. Quem é que ainda não... Quem é que não contribuiu aqui? Ó? Vamos lá, o Marco. Alô. Primeiro Congresso, Genebra, 1866. Temário: as relações entre o capital e o trabalho. A gente quase não fala sobre isso, né? O papel da mulher na sociedade e o trabalho feminino e infantil. Os exércitos... Somente lembrar que as mulheres tinham salários menores e às vezes jornadas maiores. Quando tinham salários, que às vezes eram entendidas como pura e simples extensão da condição masculina. Hoje parece que ainda... ainda tem isso. É verdade. Essa é completamente desconhecida, né? Os exércitos permanentes, o futuro das associações de classe e a redução das jornadas de trabalho. Vocês estão vendo aí que a redução da jornada de trabalho vem antes de qualquer tipo de debate sobre salário, né? O trabalho cooperativo, os impostos e a instituição internacional de crédito, as sociedades de socorro mútuo. Que seria, na verdade, sociedade de socorro mútuo, era alguma coisa que o próprio trabalhador queria criar e aquilo que os governos depois vão criar, que é a Previdência. Não é? Nessa época não existe Previdência. Então, o que os operários querem fazer? Eles próprios se organizam e criam a Previdência. Aí, Exatamente. Pois é, eles tinham que se cotizar, então eles queriam se organizar na cotização. Vamos lá. Então, abrir um parênteses aqui nesse ponto, que eu acho que ele é importante para a gente fazer um debate, né? Aprimorar o debate atual. Né? Se os trabalhadores construíram a Previdência, os trabalhadores não devem nada ao Estado burguês, porque não foi ele que construiu para os trabalhadores. Porém, por que é que esse Estado burguês, né, vem retirar a Previdência dos trabalhadores, como está ocorrendo hoje? Uma questão administrativa. Pois é. E aí, cabe aos trabalhadores retomar isso aí. Perfeito. Porque se o Estado burguês não, né, é responsável por isso, ele vai ser o responsável em retirar dos trabalhadores. E aí... Não, esse debate é o que nos interessa, que atualiza todo o processo histórico. Não adianta a gente querer, talvez eu preciso falar isso mais algumas vezes. O objetivo aqui não é nós tirarmos essa pauta de 150 anos atrás e substituirmos as nossas atuais por elas. O objetivo aqui não é um objetivo de conversão às pautas do século XIX. Não é isso? Não é porque converter ninguém às pautas, mas para a gente entender que tem uma linearidade de luta e que as nossas reivindicações hoje, a despeito das mudanças, né, elas são reivindicações tributárias de um acúmulo anterior. Esse é o objetivo. E que a classe trabalhadora tem memória. E que a classe trabalhadora tem um portfólio para apresentar à burguesia e exigir da burguesia, em determinado momento, enquanto ela não consegue o Estado proletário, emancipado, etc., exigir da burguesia, porque é de direito dela. Porque quando o Estado assumiu o controle da lógica de previdência, era para que não faltasse. Era para que nós entrássemos no reino da abundância. E, na verdade, o que o Estado está nos dando é o reino da escassez. Como é isso?
FUNPRESP, né? Exatamente. Vamos lá. A religião. Debate sobre religião. A supressão do salariado. Aquilo que eu falei, acabar com o salário, mas controlando os meios de produção. Tá? A liberdade da Polônia e o combate à Rússia czarista. É só para lembrar que a análise de conjuntura já começou na Associação Internacional, tá, gente? Eles faziam, e lembre-se, eram trabalhadoras. Tá? Então a análise de conjuntura era feita não por uma sumidade intelectual, mas era feita pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Isso é muito importante, porque tem a ver com aquela lógica do empoderamento. Nós podemos sim, porque nós temos uma linhagem histórica que mostra que nós tínhamos capacidade, ainda temos capacidade, só que ela, de certa forma, pela lógica da especialização, ela foi sendo abandonada. E uma lógica de especialização que não é genuína da nossa tradição. Essa que é a questão central para nós. Qual é a nossa tradição? Nós até podemos mudar a vocação da nossa tradição, mas nós não podemos esquecer que ela existe e sabemos em que termos essa tradição foi criada. Esse é o grande elemento para nós aqui. Porque o que está acontecendo, na minha avaliação, é que a classe operária ela está sendo submetida a um tipo de amnésia. É uma amnésia cotidiana, porque as funções que antes eram da própria classe, demandas que eram da própria classe, foram sendo substituídas por outras demandas do próprio Estado. Não é? Então, deixa eu passar aqui, que tem os outros congressos que são complementares a isso aí. O segundo congresso. Deliberações. Publicação de um boletim. Vai ter, da Associação Trabalho. O Congresso recomenda o princípio da organização mutualista do crédito à instituição de bancos nacionais que forneçam aos trabalhadores o crédito gratuito, assim como de sociedade de seguro mútuo. A produção moderna, ainda segundo o Congresso, torna o trabalho cooperativo uma necessidade para todos. Fazer penetrar nelas a ideia de mutualismo e federação, a redução da jornada de trabalho, extinção do salariato e repartição dos produtos entre os trabalhadores. O ensino deve ser científico, profissional e produtivo. Isso é importante, gente. Ensino científico, profissional e produtivo. Será que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Gente, isso é a pauta dos trabalhadores muito antes do que qualquer projeto de Estado. Nós estamos falando de um período em que o Estado-nação está sendo criado. E que escola politécnica na França, por exemplo, é a escola criada por Napoleão. A lógica politécnica ligada à militarização. E os trabalhadores estão pensando no seu próprio projeto de educação. Será que isso, para nós, tem algum significado? Eu acho que é fundamental. Saber que nós fizemos um congresso, nós, enquanto classe trabalhadora, fizemos um congresso onde o ponto de pauta era o ensino científico, profissional e produtivo. E é o ensino científico, profissional e produtivo a partir do controle da produção, a partir da proeminência da classe trabalhadora em detrimento da burguesia, que não é a classe produtiva. Vamos pensar o seguinte: a classe trabalhadora, ela se autodetermina porque ela é elemento produtivo. A burguesia não é produtiva. A classe trabalhadora, nesse momento, ela está criando elementos de ética política para se conduzir. Ou seja, ela está produzindo o seu próprio discurso e o próprio entendimento do que ela é diante do quadro geral que se apresenta. Isso é muito importante para nós. Por que isso é muito importante? Porque nós estamos vendo que existe uma tradição de trabalhadores. Gente, isso é um congresso, como nós temos congresso do Sinasef, isso é um congresso, só que reúne trabalhadores do mundo inteiro. Se reúne nesses congressos 70, 80, 100 e até às vezes, os congressos mais à frente, 200, 300 trabalhadores de toda a Europa. Então, esse debate ele é feito num contexto
num contexto onde trabalhadores e trabalhadoras estão querendo avançar no sentido de construírem uma alternativa de mundo. Eu pergunto, será que hoje nós não estamos também nessa encruzilhada? Diante do processo de computação, claro, nós também não temos esse desafio, construir um outro mundo. E quais os elementos que nós temos hoje? Elementos estratégicos, genuínos da nossa classe. Quais os elementos que estão aparecendo hoje de novidade para a gente construir esse mundo que precisa romper com o velho mundo? Que elementos estão aparecendo? Esse é o debate. A gente não vai, obviamente, repito, copiar a pauta de há 150 anos atrás. O que nós estamos aqui fazendo é perguntando o seguinte: se os trabalhadores dessa época se reuniram e pensaram, eles deixaram como exemplo muito mais a atitude do que propriamente o resultado dessa reflexão. Porque o resultado dessa reflexão é um resultado que tem a ver com a conjuntura daquele período. Nós estamos vivendo uma outra conjuntura. O resultado tem que ser o mesmo? Não, mas o exemplo tem. A necessidade de organização, ela é tão evidente ontem como ela é hoje. Essa é que é a grande questão, não é? E se nós não nos organizarmos, quem é que vai construir o projeto da classe trabalhadora? É o Partido dos Trabalhadores? É isso mesmo? Vamos deixar na mão dos partidos aquilo que é de natureza constitutiva do nosso projeto de classe? Essa é a grande questão que a gente está colocando aqui. Tá? E aí não está propriamente em causa a postulação partidária de qualquer um que seja dessa sala ou do nosso sindicato nacional. O que está em causa é o seguinte: que projeto que nós vamos construir e que projeto é esse? Porque ele tem que caber as diferenças que tipificam a classe trabalhadora brasileira. Nós somos diferentes nas nossas opções. Essa aqui é a grande questão. Vamos lá. Cadê o nosso microfone? Opa, pode continuar? Então vamos lá, gente. Esse congresso aí de Bruxelas já é um congresso bem interessante, que ele radicaliza muito. Por quê? Porque a Europa está em guerra e a classe trabalhadora já sente que ela tem que assumir o controle. É um período antes da Comuna de Paris. O senhor Dória até se emocionou sobre a Comuna de Paris. E nós vamos ver que na Comuna de Paris, todo esse acúmulo ele vai ser usado pela classe trabalhadora. A Comuna de Paris, nos seus escassos 72 dias de existência, ela foi, em grande medida, pensada a partir desse acúmulo aqui. Vamos ver isso já já. Vamos lá. Terceiro Congresso, Bruxelas, 1868, deliberações. Em caso de greve, o Conselho de Arbitragem deve ser integrado por trabalhadores. É conveniente instituir na Federação de Grupos de Resistência de cada localidade uma comissão formada por delegados de base, escolhido pelos grupos federados. Tal composição deve julgar a oportunidade e a legitimidade das eventuais greves. Gente, nós estamos falando mais cedo. Os delegados de base criados para levar para as esferas estaduais e nacionais a posição de cada espaço de trabalho. E a legitimidade dessa delegação. Vejam bem, a palavra representação está sendo substituída pela palavra delegação. Lembra do chamado mandato imperativo que nós vamos falar? É esse debate. Tá? Continua. Organização do ensino racional. Mais uma vez o debate sobre a educação. A prática do crédito mutual associada à forma federalista de organização política deverá sustentar a futura sociedade sem classes, após a inevitável ruptura com o atual sistema burguês. Redução da jornada de trabalho. Ou seja, sempre presente na pauta, né? As cooperativas não têm ou devem ter outro objetivo senão arrancar das mãos dos capitalistas os instrumentos de produção, colocando-os à disposição dos trabalhadores, condenação do lucro.
No finalzinho ali não tem problema, tem que estar meio escondido. Né? Que eu leio, os operários devem construir uma pauta única de exigências. Exatamente, ou seja, a pauta única, nós estamos discutindo há quanto tempo isso aí? Hein? Nós temos que ter uma pauta, isso foi dito aqui ontem, não foi? Que a nossa pauta de greve, ela foi extensa demais, se perdeu na falta de objetividade, e que isso dificultou enormemente o quê? A negociação com o governo. O governo se aproveitou disso? Óbvio. Né? Então, o que eu estou tentando colocar, na verdade, são os elementos que são recorrentes na nossa experiência hoje, que estão lá. Isso dá a nós uma sensação de pertencimento e de que a nossa luta não começou ontem. E que muito menos as nossas exigências são injustas e que nós somos impacientes. Gente, a nossa paciência dura 150 anos, pelo menos. Eu estou repetindo 150 anos para marcar. Não é que nós estamos sendo muito pacientes, na verdade. Então, quando determinados governos acusam a classe trabalhadora em greve, em manifestações, em paralisações, de estar exorbitando, extrapolando, vamos reivindicar para nós essa paciência e mostrar aos governos que nós já esperamos demais. Essa é a grande questão. E a Comuna de Paris vai ser um exemplo. As pessoas cansaram de esperar. Não é? Então, aqui é o Congresso da Basileia, que é o último congresso antes da Comuna de Paris. Então, vou falar bem rapidamente, tá? Confirmação da ideia de propriedade coletiva, ou seja, está fundamentada isso como uma proposta da classe trabalhadora naquela época. O Congresso reconhece a necessidade de fortalecimento da sociedade de resistência. O que é sociedade de resistência, gente? É o nome que se dava à época sindicato. Então, aquela briga que eu falei, aquele debate sobre se a classe operária tem que se organizar em partido ou se ela tem que se organizar em sindicato, esse debate nesse Congresso está definido. A prioridade, a estratégia da classe trabalhadora é o sindicato e não o partido. Isso não quer dizer que as pessoas não pudessem ter os seus partidos, é diferente. Mas a prioridade da organização da classe seria, então, pelo Congresso da Basileia, o fomento das organizações das sociedades resistentes. Fim das heranças, a ideia de abolir as heranças, que tem a ver com a ideia da propriedade coletiva, e ampliação dos poderes do Conselho Geral. Na verdade, essa última medida acaba criando um grande problema depois da Comuna de Paris, que aí não interessa agora a gente entrar em maiores detalhes. Mas, vamos lá, aqui a Comuna de Paris tem uma pessoa importante, Eugênio Varlan, que é um pensador muito vigoroso, mas vou dar um pulinho no pensamento dele, porque senão a gente não chega lá. E a própria ideia de Comuna de Paris, que começa em 18 de março. Né? A Comuna de Paris, vocês já ouviram falar, ela acontece logo a seguir à Guerra Franco-Prussiana. Tá? É um momento onde Paris fica cercada durante meses. A população de Paris, principalmente a classe operária, os bairros operários, que são bairros de periferia. É bom que se diga que antes da reforma de um prefeito chamado Haussmann, Paris tinha mais ou menos 14 distritos. Cada distrito se dividia em bairros. E depois da reforma de Haussmann, de 14 distritos, Paris cresce para 20 distritos. Só que esse crescimento se dá na lógica de periferia. Então, esses novos distritos são distritos operários. E esses distritos operários, durante o cerco que Paris sofreu por parte dos prussianos, esses distritos acabaram ficando tão estigmatizados pelos distritos centrais e tão precarizados que o alimento, o cardápio do dia dos parisienses da periferia, tá, continha carnes exóticas como a carne de rato, a carne de gato, não é? E de cães de Paris. Ou seja, os trabalhadores, por falta de abastecimento, comeram os ratos, os gatos e os cães de Paris. A burguesia do centro se alimentou de uma carne um pouco mais nobre, a carne que veio do zoológico de Paris. Então, os paquidermes, os antílopes, os felinos do zoológico acabaram na mesa da burguesia parisiense. E essa própria lógica de cardápio diferenciado, né, criou o quê?
uma relação didática entre a pobreza e a riqueza em Paris. Isso gerou na classe trabalhadora parisiense um ressentimento, uma indignação, melhor dizendo, em relação à classe dominante em Paris e também em relação ao governo, que fez estourar, no dia 18 de março, a Comuna de Paris. Né? E aí, no dia 28 de março, você tem um governo eleito na Comuna de Paris, é um governo de estrutura federalista. Gente, quem é que definiu a estrutura federalista para a organização dos trabalhadores? A Internacional. Será que é por acaso que a Comuna de Paris adota a estrutura federalista política? Será que é por acaso? Gente, existiam 38 a 36, dependendo da contagem dos bairros, seções da Internacional dentro de Paris. Vocês acham que esses trabalhadores e trabalhadoras contribuíram para que a Comuna de Paris adotasse o federalismo como forma de organização política? Claro que eles influenciaram. E eles não só influenciaram, como foram maioria numérica dentro do novo governo criado no dia 28 de março, não é? Um governo criado com a lógica que nós havíamos debatido anteriormente do mandato imperativo. Ou seja, eram cargos de delegação, revogáveis a qualquer momento. Não cumpriu, estava fora, cuja remuneração era a média salarial de um operário qualificado de Paris. Correto? E uma outra coisa fundamental: o membro eleito, o delegado eleito, ele era eleito pelos bairros. E ele tinha que morar no bairro que o elegeu. Sabe por quê? Para que os seus eleitores tivessem controle sobre o que ele estava fazendo. Imagina só, o sujeito aprova uma medida antipática, só que à noite ele tem que voltar para casa, né? E antes de entrar em casa, ele vai ter que encontrar com os eleitores que estão na rua. Estão entendendo a lógica, a funcionalidade dessa proposta? E eu pergunto, de onde é que vem essa proposta? Não foi de uma experiência acumulada de um governo burguês. Foi da experiência acumulada nos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores. Eu quero dizer, então, que a Comuna de Paris foi um governo, sim, da classe trabalhadora, e um governo que colheu o acúmulo daqueles congressos que começam lá, em Genebra e terminam antes da Comuna na Basileia, cujos pontos nós vimos aqui. E esses trabalhadores da Comuna de Paris dividiram o governo de tal forma que não havia mais separação entre os três poderes. Olha só, gente, a tal da separação entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, essa separação foi banida. Os operários acharam que não havia condição de separar os poderes, porque a tal tripartição de poder, no lugar de criar uma vigilância mútua, criava corporativismos mútuos. Gente, nós estamos falando de uma experiência concreta operária. Isso não é retórica, isso é um fato. Tá? E aí nós temos a questão da estrutura federalista, sem divisão clássica dos poderes, revogabilidade das funções políticas dos delegados. A ideia de representação, ela é substituída pela ideia de delegação. Organização em comissões executivas, ou seja, as comissões executivas substituíram a lógica de ministérios. Então você tinha grupos de trabalho, GTs, formados pelos delegados e membros da comunidade interessados em contribuir, né, formando, né, as comissões de guerra, finanças, segurança geral. Segurança geral é o nome da polícia. Eles acabaram com a lógica de polícia. Aliás, a polícia da Comuna de Paris era uma vergonha, não funcionava. Não funcionava por quê? Porque, na verdade, a lógica de polícia, né, acabou com a Comuna, e os próprios sujeitos, que eram jacobinos, quase todos oblanquistas, que assumiram o controle da chamada segurança geral, eles não tinham, de fato, nenhuma aptidão para controle social.
Então a polícia, na verdade, não funcionou durante a Comuna de Paris, embora não tenha sido eliminada. Uma comissão só de ensino, a gente pode dizer que a Comuna de Paris foi a primeira a criar um Ministério da Educação, mas era um Ministério da Educação formado por professores e professoras. Era uma comissão que juntou arte e educação no mesmo paradigma. Gente, isso aconteceu. Infelizmente, nos escassos 72 dias em que vigiu a Comuna de Paris. Subsistência, ou seja, seria a parte mesmo da sobrevivência da administração pública, a justiça, trabalho e trocas, ou seja, o Ministério do Trabalho, mas que pressupunha a substituição da propriedade privada pela propriedade coletiva. Vocês já imaginaram? Um Ministério que tinha como tarefa fazer a transição da propriedade privada individual para a propriedade coletiva. Claro, Ministério organizado por trabalhadores. Na sua totalidade, eram trabalhadores que eram membros da Associação Internacional dos Trabalhadores, que nós acabamos de discutir os congressos. Estou tentando colocar para vocês que a experiência da Comuna de Paris, ela não foi um improviso da classe trabalhadora. A classe trabalhadora não improvisou na Comuna de Paris. E é por isso que a Comuna de Paris foi destruída simultaneamente por 2 exércitos. 2 exércitos tinham acabado de sair de uma guerra, um contra o outro. O exército francês e o exército prussiano, o alemão, se juntaram para destruir a Comuna de Paris. Porque eles sabiam que se esse projeto ele vingasse, um projeto construído pela classe trabalhadora, com paradigmas da própria classe trabalhadora, pactuado em congressos de trabalhadores, isso era um precedente perigosíssimo para o Estado-nação que está nascendo sob o controle da burguesia. Isso é muito importante, isso é fundamental. E mais, é publicado lá, né, tem uma Comissão de Relações Exteriores, Serviços Públicos, e uma executiva. A executiva fazia o papel, mais ou menos, daquilo que nós chamaríamos de governo. E todos os cargos, repito, eles eram rotativos. Havia uma rotatividade, uma substituição, um revezamento, para que não houvesse o quê? A cristalização de lideranças. O que vocês acham? A preocupação desses operários, de que a despeito de serem operários, eles poderiam ganhar reputações, ficando demasiado tempo em determinado posto. Acho que aí tem uma certa sabedoria que, penso eu, diz muito para nós no século XXI. Não é? Isso foi a Comuna de Paris, e não por acaso ela foi destruída de forma bastante selvagem pelo governo. Né? Aí tem o Manifesto Internacional, esse é o grupo Bureau, ou seja, o escritório central da Internacional em Paris, aí a foto do grupo, né? As realizações, aí eu faço questão de a gente dar uma lida das realizações da Comuna de Paris, porque são realizações que aconteceram, repito, num espaço muito curto de tempo, 72 dias. Aí eu pergunto a vocês, como foi possível, em 72 dias, o governo colocar em curso reformas estruturais da sociedade parisiense? Não digo nem da sociedade francesa, né? Porque infelizmente, por uma série de motivos que não cabe nós colocarmos aqui, porque esse tema da Comuna de Paris é denso, não dá para a gente tratar desse tema de forma acelerada, da forma que ele merece, obviamente, mas tá? Esses 72 dias conseguiram dar à classe trabalhadora a dimensão de que ela poderia ousar o governo, que ela, a classe trabalhadora, era capaz de não só realizar um projeto de governo, no sentido do futuro, como também instituí-lo imediatamente, caso a burguesia fosse derrubada. Isso de fato aconteceu. Tá? Quem poderia fazer a leitura, então, para a gente aqui, das realizações da Comuna, nos seus escassos 172 dias? Realizações políticas, supressão do exército permanente e substituição deste pelas milícias cidadãs, separação entre a Igreja e o Estado, abolição dos cultos religiosos, estabelecimento da elegibilidade dos estrangeiros,
adoção da bandeira vermelha, símbolo da unidade federativa do gênero humano, e do calendário revolucionário de 1789. Item B. Sociais e trabalhistas, ajuste dos rendimentos dos funcionários públicos de acordo com os salários dos operários manuais, supressão do trabalho noturno nas padarias, reorganização do trabalho feminino, arbitramento da administração comunal no que se referia aos vencimentos dos trabalhadores nas suas diversas funções, extensão do prazo para o pagamento dos aluguéis e adaptação para novos termos dos contratos anteriores, moratória de 3 anos para as dívidas, devolução de itens penhorados por operários que não excedessem o valor de 20 francos, principalmente no caso de instrumentos de trabalho e livros, fins das vendas, instituição de pensão para os federados feridos, suas viúvas e órfãos, mesmo que ilegítimos. Interromper aqui a leitura que eu acho muito importante. Gente, até a Comuna de Paris, quem dizia, né, se o filho era legítimo ou não, era o homem. O homem é que tinha a prerrogativa de reconhecer ou não se aquele filho era ou não era legítimo. Com a Comuna isso muda. É a mulher que vai dizer se o filho é ou não é daquele parceiro, daquele indivíduo. Por quê? Por motivos que a gente conhece muito bem, um número importante de homens negava a paternidade. E a Comuna vai inverter essa lógica. Vai dizer que a única capaz de identificar a paternidade é a mulher. Gente, isso para o século XIX, tá? É uma virada importantíssima do próprio paradigma do papel da mulher na sociedade, né, parisiense, para não dizer na sociedade francesa. Isso é muito importante, acho que é um elemento a ser destacado na Comuna, né? Suas viúvas órfãos, mesmo que ilegítimos, fim das multas sobre os salários, fixação dos salários em no máximo 6.000 francos anuais, fixados também os vencimentos dos professores em 2.000 francos. Só um exemplo, tá? Os professores vão receber os maiores salários da Comuna. Os maiores salários ficam os professores. As oficinas abandonadas foram colocadas à disposição dos trabalhadores, sob o controle de suas câmaras sindicais. Ou seja, os sindicatos passam a controlar a produção. Padronização das 10 horas para as jornadas de trabalho, estímulos aos ateliês cooperativos no prédio de Louvre, encarregados de reparar e fabricar armas, instituição de um crédito estatal destinado à criação de associações operárias, mutualidades com taxas de juros anuais de 5%, os prédios vazios foram destinados aos trabalhadores sem moradia ou aos que foram desalojados em virtude dos bombardeios, e ainda o estabelecimento da gratuidade na educação pública, que deveria ser laica e politécnica. Item C. Jurídicas. Confisco de bens de raiz, abolição dos processos ordinários, dando a ambas as partes direito de voz e ampla defesa, organização de um tribunal civil em Paris, a eleição para a magistratura, a organização do júri e o julgamento pelos pares, além de ter sido feita a encomenda de um estudo sobre os manicômios judiciários. É só uma lista geral, existem outros elementos que aparecem também nessa transformação, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental: o espírito da autonomia da classe trabalhadora. Esse espírito está presente em praticamente todos esses decretos. Tá? Vamos lembrar, por exemplo, que quando eles pedem o fim do Exército Permanente, eles substituem o Exército Permanente pela Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional é uma espécie de milícia criada dentro de Paris, já desde a Revolução Francesa, e essa Guarda Nacional, antes da Comuna de Paris, ela tinha mais ou menos 80 batalhões.
No contexto da Comuna de Paris, esses 80 batalhões crescem para 240 batalhões. E esses 240 batalhões, na sua quase totalidade, ou imensa maioria, aparecem nos bairros operários. Vocês sabem o que quer dizer isso? Cada operário virou um guarda nacional. E ser guarda nacional implica em você ter acesso às armas. O sujeito não deixou de ser operário, mas ele agregou a função de operário, ele agregou a função de guarda nacional, ou seja, é uma milícia armada e operária. Entenderam por que a comuna foi possível? Porque os trabalhadores viraram simultaneamente operários organizados politicamente pela Associação Internacional dos Trabalhadores e militarmente pela Guarda Nacional. Gente, esses operários tinham à disposição deles um conjunto de quase 300 canhões, o que para uma cidade como Paris, estrategicamente distribuídos nas elevações, nas colinas de Paris, é um elemento fundamental. E foi exatamente por conta disso que a comuna aconteceu. A comuna aconteceu porque as pessoas pura e simplesmente derrubaram o governo com grito. Elas controlaram Paris, e aí eu digo, controlaram principalmente os bairros operários. Repito, bairros operários onde existiam, espalhados por Paris, mais de 30 seções da Associação Internacional dos Trabalhadores. Eu quero dizer com isso, gente, não foi um improviso. A Comuna de Paris foi meditada, e repito, e por isso foi atacada simultaneamente por 2 exércitos. Tá? E o que eu quero colocar com tudo isso é que a experiência da classe trabalhadora são as bolsas de trabalho que foram criadas durante a Comuna de Paris. Luiz Michel, que talvez tenha sido uma das pessoas mais importantes, é uma professora. A grande liderança da Comuna de Paris era uma professora. Tá? Essa professora, ela era também poetisa e tinha outros muitos dons, como nós temos aí, né, na classe trabalhadora como um todo. É nesse momento que se pensa o ensino gratuito público, porque o ensino público já existia antes da Comuna de Paris, mas ele não era gratuito. Ele era remunerado, tinha que pagar. Ou seja, existiam escolas oficiais, mas que cobravam. Com a Comuna é que nós vamos ter a instituição, né, do ensino público gratuito, que o próprio Estado francês, depois de derrubar a Comuna, foi obrigado a reconhecer isso e criou uma lei republicana instituindo o ensino público gratuito. Mas a Comuna já tinha feito isso. E laico. A laicidade era fundamental. Vamos lembrar que a Igreja Católica hegemônica, nesse momento, ela é uma igreja muito reacionária e muito associada a interesses das classes dominantes e até mesmo da monarquia, que a monarquia, como projeto, não havia desaparecido da França. Muitos papas franceses, eles eram papas, eram o rei da França. Exatamente. A igreja não tinha essa separação. Não tinha separação, era unidade. Ele dominava o imaginário e dominava o... Perfeitamente, a política, é isso aí. Tá? Então, esses elementos estavam muito presentes. Então, nós estamos falando, gente, de uma experiência da classe trabalhadora que, para a educação, não é uma experiência qualquer. Tá? Isso a gente não pode esquecer. A experiência da Comuna de Paris toca a todos os trabalhadores no geral, mas em particular toca ao trabalhador da educação. E aí quando as pessoas, mas foi um governo, gente, adotou a bandeira vermelha, adotou a bandeira vermelha, então era um governo comunista. Gente, a bandeira vermelha nessa época significa uma coisa chamada luta social. Sangue, é o sangue da classe trabalhadora. Então o conteúdo simbólico da bandeira vermelha extrapola a ideologia comunista. Tá, vamos colocar um elemento concreto aqui. Não havia nenhum de todos os operários eleitos na Comuna de Paris, né, dos mais de 70 eleitos na Comuna de Paris, não havia nenhum claramente vinculado à ideologia comunista. Eram todos, se autodenominavam todos socialistas revolucionários. Eles eram, antes de tudo, amantes da liberdade e homens comprometidos com um projeto
radical, não é, de poder popular. Então, a Comuna de Paris é um projeto realizado nos seus 72 dias de poder popular. Correto? Esse elemento aprofunda a lógica da autonomia da classe. A autonomia da classe trabalhadora aparece de forma eloquente na Comuna de Paris. E as mulheres têm um papel fundamental. Vocês vão ver agora, foi criado um comitê de mulheres, e eu acho que talvez de tudo que eu li sobre a Comuna de Paris, essa passagem aqui extraída de um boletim dessa comissão de mulheres, que é um comitê central da União de Mulheres, talvez essa passagem seja a que melhor sintetiza o espírito da Comuna de Paris. Tá? Quem pode ler para a gente, seria bom que fosse uma mulher. O papel das mulheres na Comuna. Comitê Central da União das Mulheres, 12 de abril. Louise Mitchell e a obra pedagógica da Comuna. As ambulâncias e as barricadas. Nossos inimigos são os privilegiados da ordem social presente, todos aqueles que sempre viveram do nosso suor, que sempre engordaram com a nossa miséria. Eles viram o povo se levantar gritando: nenhum dever sem direito e nenhum direito sem dever. Desejamos o trabalho, mas para guardar o produto dele. Chega de exploradores, chega de senhores. O trabalho é o bem-estar para todos. O governo do povo por si mesmo, a Comuna. Viver livre, trabalhando, ou morrer combatendo. Na verdade, são palavras proféticas, né? Porque a Comuna, infelizmente, ela foi afogada no período final, né? Aí são chamam de cantinas, né? As cantinas municipais, que seriam, na verdade, refeitórios administrados pela Associação Internacional dos Trabalhadores, tendo à frente as mulheres. As mulheres organizaram a educação da Comuna, a alimentação, cuidaram dos feridos, cuidaram dos órfãos e nos bairros, isso é bom que se diga, todas as vezes que um delegado da Comuna tinha que efetivar um decreto, ele pedia primeiro permissão à Comissão de Mulheres. Era mais ou menos assim: nós criamos essa lei, a gente pode aplicar aqui no bairro? O que vocês acham? Gente, isso é muito importante.